Boa noite. Obrigada por acompanharem o Instagram da pós-graduação em Gestão de Serviços de Saúde. Hoje vamos receber a doutora Mirela Castro Santos Camargos, pesquisadora e professora do curso de graduação e pós-graduação em Gestão de Serviços de Saúde. Eu peço só um minutinho e ela já vai estar conosco. Pronto. Ei, Adriane. Professora Mirela, está me ouvindo? Sim, já estou Boa ouvindo. noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Adriane. Tudo bem? Tudo bem, obrigada por estar aqui conosco hoje, nos conceder, essa entrevista. Seja muito bem-vinda. Professora Mirela, por favor, se apresente. Quem é a Mirela? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho aqui de mim, né, para quem está ouvindo a gente. Bom, eu sou, Mirela, eu sou professora, né, aqui do curso de mestrado profissional em gestão de serviços de saúde, mas eu também, né, assim, queria contar um pouquinho antes um pouco da minha história, né, assim, eu sou nascida no interior de Minas Gerais, sou de São Gotardo, mudei para cá com 16 anos para estudar, né? Que sempre foi uma coisa que eu gostei muito. E desde que eu vim para Belo Horizonte, eu sempre achava que de alguma forma, né, assim, estudar ia fazer um diferencial na minha vida. E essa Mirella também que está aqui, né, enquanto professora também, né? Eu falo que eu sou a filha do Davi, da Elvira, ela é de São Gotardo, eu sou a esposa do Marcos, né? Professora aqui da UFMG também. Eu sou mãe de gêmeos, né? Do Marcelo e do Murilo. E, e eu trago, assim, dentro disso, tudo isso faz parte da minha trajetória, né, Adriane? Que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje com vocês. Sim, obrigada, por essa apresentação, por contar um pouquinho da sua história de vida, né? E aí agora, por favor, fale conte um pouco, da sua trajetória profissional, a gente gostaria de conhecer mais. Bom, Adriane, eu entrei na UFMG como aluna, né, do curso de fisioterapia, eu estudei fisioterapia aqui na UFMG, me formei em 2000, e já no curso, né, assim, acho que ao longo da minha vida, eu sempre tive muito interesse de estudar população idosa, né, então, assim, eu concluindo a graduação, eu fiz especialização na fisioterapia mesmo, na área de geriatria e gerontologia, já emendei também fazendo mestrado, eu fui fazer mestrado na demografia, no CEDEPLAR, aqui na UFMG, onde eu falo que eu fiz grandes amigos, né? Assim, eu acho que pessoas muito importantes da minha vida estiveram presentes naquele momento, né? Durante o mestrado, eu trabalhei muito com um indicador que chama expectativa de vida saudável, que é algo que eu ainda trabalho muito, né? Assim, até hoje nas minhas pesquisas. E fui direto também para o doutorado. No doutorado, a minha tese já foi um pouquinho diferente, né? Então, eu saio de um mestrado que era bem com métodos quantitativos e vou para uma tese mais desafiadora para trabalhar com dados qualitativos, né? Então, assim, continuando aí essa minha paixão por estudar idosos, e aí
agora de uma forma diferente. Eu fui trabalhar com idosos que moram sozinhos, né? Então, assim, já foi uma outra abordagem que eu tive, né, durante a tese. Terminando, né, o doutorado no CEDEPLAR, eu acabei fazendo concurso para a Fundação João Pinheiro. Eu entrei na Fundação João Pinheiro em 2008, fiquei lá até 2014 como demógrafa. E na Fundação João Pinheiro, eu tive a oportunidade de trabalhar muito com avaliação de políticas públicas, com avaliação principalmente de políticas públicas de saúde. Né? Assim, na época, a gente teve a oportunidade de montar um grupo, né? Um grupo novo que tinha chegado na Fundação. A gente teve treinamentos específicos para esse tipo de avaliação, né? Pela equipe do Banco Mundial. E a gente conseguiu formar uma equipe de trabalho muito interessante, muito boa na época, né? Trabalhando sempre com essas questões de avaliação, né? Então, acho que até disso que eu trago essa bagagem, né, de avaliação de políticas públicas. E na Fundação João Pinheiro também, eu trabalhei numa pesquisa, né, na PAD, né, uma dos componentes da equipe principal da PAD, que é a pesquisa por amostras de domicílios, e ficava sempre responsável por as questões relacionadas à saúde. Bom, em 2014, eu tive a chance de tentar o concurso na UFMG, que na realidade era um sonho antigo meu, né, assim, de voltar para a universidade, de me dedicar, né, assim, à carreira de professora, não só como pesquisadora. Então, eu entrei na UFMG em 2014 para o curso de graduação, né, eu trabalho na Escola de Enfermagem, hoje estou lotada no Departamento de Gestão em Saúde, e fui trabalhar no curso de graduação em Gestão de Serviços de Saúde, né, que eu estou até agora. E para mim, assim, eu acho que o curso foi vamos dizer assim, um casamento de coisas bem parecidas com a minha trajetória, né? Assim, é um curso multidisciplinar, assim como o mestrado, né? Então, que acrescentou muito para mim, assim, foi um desafio, né? Assim, novos desafios na minha vida, me tornar professora. Nesse momento, os meus filhos já estavam um pouco maiores, né? Mas, assim, com grandes desafios ainda, de um curso que é um curso, né, assim, noturno, que te cobra muito enquanto professora, no sentido, assim, de chamar, de envolver os alunos, né, assim, mas um curso que eu realmente me apaixonei, né, então fico muito feliz de trabalhar no curso, né, de gestão de serviços de saúde. E em 2018, né, assim, eu falo assim, né, com uma equipe de professores, não só do nosso departamento, mas também de outras, né, escolas dentro da UFMG, da FAS, da medicina, a gente teve a oportunidade de ter a criação do mestrado, né? Então, 2018 também acho que foi um ano que marcou essa minha trajetória, né, enquanto professora, né? Então, a partir de 2018 eu entro para o mestrado profissional, né? A gente tem a criação do mestrado profissional e eu passo a fazer parte desse grupo, né? Com muita alegria. E dentro né, do corpo docente do mestrado, né? Assim, eu falo que a gente cresce, né? A cada dia. Para nós são grandes desafios, né? Assim, não é fácil. Acaba que a gente também tem que se reinventar, estudar muito, mas está sendo muito prazeroso essa entrada, né, essa oportunidade de estar no corpo de docente aqui do mestrado profissional. Mirela, antes de a gente falar um pouquinho mais sobre o mestrado, eu queria me deter um pouquinho na graduação, né? Porque você entrou em 2014, o curso ainda estava em implantação, a primeira turma ingressou em 2009, né? E você logo assumiu, né, uma série de uma liderança, né, em algumas atividades, como estágio, enfim, né? Eu queria explorar um pouquinho dessa tua experiência também, né? Assim, como é que essa experiência anterior contribuiu, né, para você se inserir num curso, e atuar num curso, né, e ainda em construção, né, e ocupar essas funções de liderança. Sim.
Bom, lá na graduação, atualmente, Adriane, né, eu sou a subcoordenadora do curso de graduação, né, eu falo que para rir e para chorar, né, ao mesmo tempo, assim, é desafiador, né, eu trabalho junto com a professora Sônia Viana, né, que é uma grande parceira, né, nessa gestão do curso, né, então, assim, a gente está dentro de um departamento que é um departamento ainda pequeno, né, dentro da UFMG, se a gente comparar com os outros, né. Então, no curso, eu acho que eu tive a oportunidade de experimentar várias coisas, né. Então, no curso de graduação, eu tive a oportunidade, né, e ainda trabalho como orientadora, né, de TCC. Atualmente, eu coordeno também o estágio do curso, que no curso a gente tem, né, assim, para quem não conhece o curso, a gente tem estágio no 8º e no 9º período. É um estágio que é supervisionado do campo, mas com o acompanhamento, né, do professor, e eu sou a coordenadora do estágio. Eu entro no curso já como professora do primeiro período, né, e estou ainda no primeiro período. Eu brinco que o primeiro período é talvez desafiador para professor, porque é um período que a gente tem que encantar os alunos, né, e de certo modo retê-los no curso, né. Então eu estou no primeiro período com a disciplina de Relações Socioculturais em Saúde. No curso também eu tenho optativas, né, assim, que eu leciono, às vezes a gente faz um revezamento, né, de avaliação de serviços de saúde, de políticas públicas em saúde, né. Então eu estou sempre atuando, assim, né, no curso, né, de uma forma geral. E trabalhando também, né, com pesquisa, com extensão, né, assim, né, além das atividades administrativas aí. Que não são poucas. E que não são poucas. Não são poucas mesmo, mas ao mesmo tempo são prazerosas, né, assim. Eu falo que quando a gente participa de formaturas, por exemplo, né, da graduação, e que a gente vê né, aquela cara de alegria dos alunos, dos familiares, a gente vê que aquilo ali tudo vale a pena, né? Assim, acho que e por mais que a gente está cansado, né, que chega à noite, tem que dar aula e tudo, acho que a gente faz aquilo que a gente gosta, né? Assim, acho que é bem dentro disso, né? Então essa chegada no mestrado, eu acho que também faz parte de um amadurecimento meu, sabe? Assim, enquanto professora, enquanto pesquisadora. Eu também fui professora na Fundação João Pinheiro, no curso de Administração Pública, né, que é um curso que tem lá, né, assim, eu já trabalhava com disciplinas de metodologia, né, assim, que são coisas que eu gosto muito, que eu estou inserida no mestrado, trabalhando com essas questões também. Então, eu acho que a entrada no mestrado, ela fez parte, né, de um crescimento meu também enquanto profissional. Mesmo sabendo, assim, às vezes, né, assim, eu lembro que quando foi aprovado, né, a gente brincou que a gente comemorava, mas tinha medo, né, assim, do que ia vir, né, mas foi muito bom e é muito bom. Né? Aproveitando, né, já que você entrou no assunto mestrado, você é líder de uma linha de pesquisa do mestrado, né? Que linha é essa? Você podia caracterizar para a gente? Bom, eu sou atualmente, né, a líder da linha Política, Planejamento e Avaliação. Né, assim, só contando um pouquinho dessa linha, né, assim, é uma linha bem multidisciplinar mesmo, talvez uma das que a gente tenha mais interação, né, então a gente tem da nossa escola, né, da escola de enfermagem, dentro do departamento de gestão, né, nós temos as professoras Vanessa Almeida, Kelly Bahia, Mary Abreu, né, eu também estou, e a gente tem professoras da economia, né, da FAC, que são as professoras Kênia Noronha e Mônica Viegas. Nós temos um professor da Faculdade de Medicina, do Departamento de Medicina Preventiva, que é o professor Rafael, e lá da FAC também, né, da administração, nós temos o professor Márcio Augusto. Então é uma área, né, uma linha, né, bem multidisciplinar mesmo, né, então a ideia da linha é trabalhar mesmo, né, com as questões que envolvem a avaliação de serviços, a avaliação de políticas públicas,
né, envolvendo todas essas questões de planejamento, né, assim, de otimização de recursos, né, então a gente trabalha muito com isso, né, então, de um modo geral, os trabalhos da linha, eles estão voltados não só para a questão de avaliação de políticas públicas, eu acho que talvez esse seja o grande foco forte, né, da linha, mas a gente também está concentrado muito com a questão de avaliação de serviços também, sabe? De planejamento desses serviços, de avaliação de cobertura, de demandas. Então, quando o aluno chega, né, com o seu trabalho, eu acho que é uma coisa legal da gente falar aqui, para quem ainda não conhece muito o mestrado, ele traz para a gente o que ele quer trabalhar. Né? Então, assim, diferente do mercado acadêmico, do mestrado acadêmico, que muitas vezes o aluno ele se insere em algo que você está fazendo, no mestrado profissional, o aluno ele tem a oportunidade de trazer para dentro da nossa linha, dos nossos professores ali, um pouco daquilo que ele quer trabalhar, né? Enquanto profissional, o que ele quer melhorar no seu serviço, o que ele quer estudar, mas de uma forma diferente, né? Então, a gente tem um corpo bastante diferenciado ali, né? Assim, de características, de formações diferentes, mas que tende a se adaptar a essas demandas dos alunos. Né? Mirela, quais as disciplinas da linha que você leciona, né? Imagino que você deve lecionar também disciplinas que são obrigatórias, né? Que envolve todos os alunos. Fala um pouquinho sobre essa grade curricular. Bom, para quem entra no mestrado, eu já sou professora logo de cara, né? Então, eu estou numa disciplina obrigatória logo no início do curso, né? Então, na disciplina de elaboração de projetos de pesquisa. É uma disciplina bem metodológica mesmo, né? Eu acho que já é aí para vamos dizer assim, um cartão de visita para quem entra no mestrado, né? A elaboração de projetos de pesquisa, em que o aluno tem a oportunidade de entender, né? O que é fazer uma pesquisa, né? O que é elaborar um projeto, trabalhar com questões como tema, problema, hipótese, ter uma visão geral dos métodos, né? Assim, pensar um pouco na forma de escrever o projeto, né? Uma disciplina que eu gosto muito, ela vem logo no início do curso, é uma disciplina bimestral, né? Obrigatória. Às vezes eu até recebo mensagem, né, de algumas pessoas perguntando, Mirela, essa disciplina ela é aberta, né, ao público como forma de disciplina isolada, de eletiva? Não. Né? A gente coloca essas disciplinas obrigatórias que estão na grade, principalmente essas do início, né, elas são restritas aos alunos do mestrado. Né? E é uma turma que já entra com 30 alunos. Né? Então, a gente já tem essa, né, é uma turma, vamos dizer assim, grande, né, já, e que, né, já cumpre essa questão, né, de elaborar eu falo que o seu mini projeto, né, porque é bem no início ainda do curso. E aí, falando de outras disciplinas, né, assim, aí, essa é uma disciplina obrigatória, que eu dou logo no início do curso, e que logo depois a gente né, já começa no semestre seguinte a oportunidade dos alunos fazerem optativos. E eu estou em disciplinas optativas. Eu estou numa disciplina que é de avaliação de políticas de saúde. Eu acho que, né, assim, é uma disciplina também que é suspeitíssima, né, que eu adoro lecionar. Tem tudo a ver, assim, né, um pouco até da trajetória que eu falei com você, né, assim, da questão de ter trabalhado com avaliação de políticas públicas na Fundação João Pinheiro. Então, a disciplina de avaliação de políticas públicas, eu falo que é de avaliação de políticas de saúde, mas também é um pouco de avaliação de serviços, né, então a gente vê um pouquinho, né, assim, dessas questões todas relacionadas à avaliação, o que é necessário para fazer uma avaliação, dessa parte conceitual, teórica, né? A construção do modelo lógico,
os ciclos de políticas públicas, quando que eu devo avaliar, que forma de avaliação que eu devo fazer a cada tipo, né, a cada momento, né, assim, nem sempre eu posso avaliar da forma, né, por exemplo, eu não posso avaliar impacto no início do início de implantação de uma determinada política de saúde, então a gente tem todas essas discussões. E eu também tenho outra disciplina, né, assim, para quem gosta, né, e talvez tenha oportunidade antes mesmo de entrar no mestrado, de fazer uma disciplina isolada, né, também como optativa, eu tenho outra optativa que é a elaboração de instrumentos para coleta de dados, né. É uma disciplina no sábado de manhã, né, a gente brinca lá no corpo docente, que é a única professora doida que dá aula no sábado de manhã, né, mas é uma disciplina que eu gosto muito também, né, assim, que eu acho que é uma oportunidade. E mesmo para quem não está trabalhando na sua dissertação com a elaboração de questionário ou elaboração de roteiro, em algum momento na vida profissional a gente sempre tem que elaborar um questionário, fazer alguma pesquisa, né? Então, eu acho que é uma disciplina bem, eu acho que bem oportuna, né? Assim, é uma disciplina que não é específica da nossa linha, né, de planejamento político e avaliação, mas é uma disciplina que né, que está aberta, né, aos demais linhas, né? alunos, e isso, as outras linhas, e que é bem interessante também né, de ser feito. Mas se a professora é louca, né, porque gosta de dar aula no sábado, né, não é o meu caso. Tem muito aluno doido também, né, Mirella? Porque a disciplina é Tem muito muito aluno que disputada, gosta também. né? E você mencionou aí duas disciplinas metodológicas, né? No mestrado profissional, ou seja, né, os alunos não necessariamente passaram por toda aquela vivência acadêmica, né, de ser bolsista de iniciação científica, de participar dos projetos de pesquisa de outros professores, né? Então, a priori, eles não têm uma vivência, né, em pesquisa. E aí eu queria saber o desafio disso, né, de Quão lecionar. desafiador não, sem dúvida, assim. Eu acho que no mestrado profissional a gente tem sempre possível dar a disciplina de uma forma bem mais leve e aplicada, assim, não sei, né, assim, eu acho que sempre dando exemplos, envolvendo sempre com aquilo que está dentro da realidade do aluno, né, nessa de elaboração de instrumentos, por exemplo, dentro das várias atividades que são desenvolvidas ao longo da disciplina, a gente tem aquela questão, né, de elaborar um roteiro, mas dentro do seu serviço, elaborar um questionário, mas dentro de uma situação, problema que você vivencia no seu dia a dia. E a própria disciplina de elaboração de projetos de pesquisa, né, assim, eu acho que quem entra, às vezes, né, o início fica assim, ai meu Deus, né, que chatice ficar vendo tantas regras, ai, tem que colocar referência nas normas da BNT, tem que fazer isso, fazer aquilo, mas eu acho que o corpo docente, de uma forma geral, ele está ciente do seu papel, né, assim, do que o aluno busca quando ele vai para o mestrado profissional. Então, acho que a gente tem essa questão da dosagem de até onde que a gente vai, mas sem perder a qualidade, Adriane, que eu acho que isso é importante, porque ele busca um algo mais, né? Porque senão ficaria ali no seu dia a dia, fazendo o que ele já faz, né? Ou uma pesquisa, né? Ou um levantamento qualquer, né? Então, a gente tenta trazer essa questão metodológica, mas de uma forma bem aplicada, né, e bem dentro da realidade dos alunos que participam, né, da disciplina. Não sei se você está lendo os comentários, né? Mas alguns já Não. postaram, né? Que as aulas são animadas demais, que valeu muito a pena, que aprenderam muito, que você foi praticamente a primeira orientadora, né, dos alunos no Que mestrado. bom. Bacana. Fico feliz. E aí, vamos aproveitar e vamos emendar no assunto pesquisa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as suas áreas de interesse em pesquisa e as atividades as pesquisas que você vem desenvolvendo mesmo. Uhum. Bom, Adriane, como eu coloquei, assim, como eu vim, né, do CDPLAR, da demografia, eu sempre tenho uma pesquisa ou outra que está relacionada com coisas que eu fazia lá, né, assim, eu não quis também abandonar isso. Então, dentro disso, eu trabalho com um indicador, né, assim, que
relativamente desconhecido, talvez, para o público em geral, que é a expectativa de vida saudável, né? Então, eu estimo anos a serem vividos, né? Com saúde, com incapacidade, com problemas visuais, né? Com alguns problemas visuais, com osteoporose. Então, isso é algo que eu carreguei, que eu trouxe, né? Então, são pesquisas que eu ainda faço. Mas também, né, assim, relacionado com o mestrado especificamente, né, e assim, eu falo que isso não está tão distante, porque eu estou trabalhando com indicador de saúde, né, e não deixa de ser uma forma também de trabalhar com, né, com avaliação e com avaliação de política pública, mesmo que indiretamente. E eu trabalho, né, assim, de uma forma, né, deixando a questão da expectativa de vida saudável, eu sempre trabalho com as questões relacionadas também com saúde do idoso e com avaliação de alguma coisa relacionada, ou avaliação de políticas públicas relacionadas aos idosos, né? Então, a gente fez recentemente, por exemplo, um diagnóstico do envelhecimento populacional em Belo Horizonte. Tem alguma coisa agora, né, dessa questão de avaliar, né, a política, né, de atenção à saúde do idoso em Belo Horizonte. Tá tudo muito relacionado. Depois eu vou falar um pouquinho, né, dos trabalhos dos meus orientandos aqui do mestrado, e aí coloco um pouco disso também. E também tem um projeto recente que a gente está avaliando a questão da internação dos idosos, tá? Então, assim, qual que é o perfil de idosos internados, né, na rede FEMIG, né, que é aqui do Estado. Então, também, né, outro braço aí. E estou sempre trabalhando com alguma coisa envolvendo avaliação, né? Então, assim, cobertura, avaliação de política, avaliação de serviço. Então, os meus projetos, os meus trabalhos são sempre voltados para essa questão, né? De avaliação de política, avaliação de serviço, de modo geral. E eu queria que, já que você tocou no assunto, né, você disse que ia explorar depois, né, os projetos dos seus alunos, eu queria que você tocasse nisso agora, porque eu imagino que seja, você deixou bem claro, né, que o aluno do mestrado profissional, ele já entra com o seu projeto, mas o professor também já tem os seus em andamento, né, então como conciliar, Sim. né, e aí explorar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre o trabalho dos seus alunos, as pesquisas, aliás. Esse conciliar, esse fazer essa costura, né, é um desafio, mas eu acho que, ao mesmo tempo, quem está trabalhando com avaliação está ali mesmo para, né, assim, para dar o suporte para os seus alunos, né? Então, de trabalhos orientados, né, eu tive dois, né, assim, a gente, né, para quem não conhece, né, a gente acabou a primeira turma agora, né, defendendo as dissertações. Eu tive duas orientandas, né, a Etiara e a André, e né, nesses trabalhos, né, de avaliação, né, no caso da Etiara, a gente trabalhou com a avaliação da cobertura dos CAPs, né, que são Centros de Atenção Psicossociais. Então, a gente trabalhou, né, assim, ela veio com uma demanda de a gente avaliar alguma coisa da rede de saúde mental, né, a rede de atenção psicossocial. Então, a gente veio, né, e chegou com essa demanda, eu falei, não, vamos avaliar, né, assim, eu não sou da área de saúde mental, mas eu trabalho com avaliação, né, então, assim, foi um prazer, né, de avaliar, trabalhar com isso, né, então, né, só para citar um exemplo, a gente avaliou, né, a cobertura dos CAPs em Minas Gerais, né, trabalhando com, né, fazendo um recorte por micro de saúde e identificando vazios assistenciais, né, áreas que precisam ampliar essa cobertura, né, então a gente fez também um recorte por modalidade, por tipo de CAPs, por exemplo, né, então a gente viu, por exemplo, a cobertura de CAPs para atendimento de álcool e droga ou de CAPs infantil também precisavam de melhorar essa cobertura. E a minha outra orientanda foi, né, o trabalho da Andrea. A Andrea avaliou, né, um programa de internação domiciliar, né, no município aqui de Minas Gerais. E a gente avaliou, mas dentro do ponto de vista do cuidador, né, que é quem, vamos dizer assim, que está com o idoso no seu dia a dia. Né? Então, a gente avaliou
o programa, mas do ponto de vista do cuidador, que é aquele que precisa aprender a fazer tudo naquele momento ali, né? De qualquer forma, de qualquer jeito, né? E a gente procurou ver quais são os principais problemas que o programa tem, né? Assim, e a gente, né, no caso da dissertação, e eu acho que isso é um diferencial aqui do mestrado profissional, que a gente tenta assim fazer algo bem aplicado à realidade do aluno, né? Mas que também tem uma devolutiva para o serviço ou para o programa, né? Para a política pública que está sendo desenvolvida. Então, também a gente tentou, né, identificar quais seriam esses principais problemas e o que a gente poderia fazer de algum modo para melhorar esse atendimento que está sendo prestado. Porque o que a gente vê em termos de políticas públicas é que muitas vezes as pessoas têm boa vontade, as políticas são bem implantadas, bem desenhadas, mas que ninguém para em um momento para testar se aquilo ali está sendo feito da melhor forma, né? Assim, se está conseguindo atingir o público-alvo, se é, né, o público que deveria atingir, né, realmente. Então, é uma oportunidade, né? Então, os trabalhos, né, no caso, que eu orientei dessas duas, foi uma oportunidade, assim, de não só as alunas crescerem, né, enquanto mestrandas, de ter aquela coisa, né, de desenvolver e trabalhar um tema, trabalhar um problema, ter seu objeto de pesquisa, mas ao mesmo tempo ter uma devolutiva para o serviço, que eu acho que talvez seja o mais bacana aí do mestrado profissional, né? Então, para a gente talvez seja, não sei, assim, acho que é um momento assim de satisfação da gente ver que dessa interação, né, universidade, né, e mundo lá fora, né, assim, porque às vezes as pesquisas estão muito centradas naquele momento, né, no interesse do pesquisador, em que ele quer fazer naquele momento. Então, eu acho que o mestrado profissional, ele traz essa oportunidade, né, da gente fazer essa devolutiva para a sociedade, para os serviços, e eu acho que os nossos alunos, né, eu falo isso não só das minhas orientandas, mas tive a oportunidade de participar de bancas, de outros alunos, né, e conhecer mesmo o trabalho, e assim, é muito satisfatório, né, assim, é uma satisfação enorme para a gente ver essa evolução dos alunos e essa oportunidade mesmo de fazer a diferença no serviço onde eles estão. Mirela, tem duas coisas que eu gostaria de explorar, tá? Em relação às suas pesquisas, né, dos seus orientandos. Você transita entre método quant e qual, né? E é um desafio essa articulação, né? Alguns entendem perfeitamente nessa combinação, né? Outros dizem não, não pode, cada um no seu quadrado, né? Então, eu queria que vocês explorasse isso um pouquinho mais, até para desmistificar, né? Essa pseudo-separação, né? Ou incompatibilidade entre os dois. Você pode falar um pouquinho? Até brinquei na disciplina, né? Assim, qual que eu vou usar? Não sei, eu tenho que saber qual que é seu objetivo. Né? Assim, acho que as pessoas, muitas vezes, elas têm um preconceito muito grande por determinados métodos, né? Às vezes elas chegam achando que o qualitativo não vai dar para mim. Ah, porque não tem representatividade, é porque não tem isso, ninguém. Isso é muito subjetivo, não vai dar certo. Por outro lado, tem medo do quant. Ah, eu não sei, nunca fui bom em matemática, não consegui fazer conta, agora vou trabalhar com quant, né? Assim, acho que as pessoas têm muito medo de trabalhar com os métodos, e aí quando tem que trabalhar com os dois, então, acho que é um desafio ainda maior, né? Mas, assim, eu gosto de falar muito disso na disciplina de elaboração de projetos, né? Que eu acho que não existe um método, né? Uma abordagem que é melhor do que o outro, né? Não é abordagem qualitativa, não é abordagem quantitativa. Ou, né, se necessário, inclusive a mista. O que é mais importante nesse caso é o que eu quero pesquisar, né? Qual que é o meu objetivo? E dentro desse objetivo, qual que vai ser a melhor forma de chegar ao resultado que eu quero, né? Então, dentro de uma pergunta que eu tenho, como que eu vou conseguir chegar a uma resposta, né? Então, eu já tive
Já tive orientando que não gostava de quali e acabou indo para o quali. Teve gente que achava que ia fazer quali, né? E Tiara deve estar ouvindo a gente aí. Tá, Ela já te brincava com mandar um ela, não, o seu abraço. trabalho é quant, né? Então, assim, os desafios são grandes, né, Adriane? E eu acho que quando a gente opta por utilizar, né, seja quali ou seja quant, eu acho que cabe ao aluno explorar e entender muito bem o que ele está fazendo, né? Então, assim, entender a melhor forma de aplicar o método, a melhor forma de interpretar, né? E quando a gente vai para o quali, por exemplo, né? Assim, eu falo que nós fomos criados a enxergar tudo dentro de uma tabela, né? De construir gráfico, tabela, e aí chega, a gente só tem palavras, né? E agora? Como que eu vou fazer essa interpretação, né? Então, eu acho que é bem disso, né? Dessa experiência né? Assim, dessa oportunidade que você tem de utilizar o método que for o mais interessante naquele momento. E eu acho que eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu vim né, lá dentro da demografia, todo mundo é muito quant, né? Uhum. E quando eu fui fazer minha tese, né, inicialmente ela era quali-quant. E aí eu fui vendo que a minha tese não era para ser quali-quant naquele momento, assim, não era. Não era, porque a minha ideia, né, o meu trabalho era para ser quali. E aí eu virei pro meu orientador e falei assim, Roberto, mas eu vou fazer quali aqui no CD Plata, eu vou ser massacrada. Vou fazer uma dissertação só quali, uma tese só quali. Sim, você vai fazer uma tese só quali, porque o seu trabalho é quali, né? Assim, eu acho que lá atrás talvez a gente não tinha mais preconceitos ainda, né? Assim, em relação à utilização dos métodos. Hoje eu acho que está muito mais tranquilo, né? Um pouco mais, não sei Mas se muito, mas um pouco mais tranquilo. sim, mas eu acho que as pessoas já entendem melhor, né? Assim, e eu lembro que um dia eu estava num congresso, eu tenho um professor que eu respeito muito, que foi meu professor lá da demografia. Aí eu apresentei um trabalho quali, aí ele brincou comigo, lá vem vocês com esses qualis, né? Eu falei, lá vai a gente com quali. Mas deixa eu te contar, se eu não estivesse fazendo quali, quando que eu ia saber que um idoso que mora sozinho tem dificuldade de comprar leite? Não, como assim? Eu falei, não, porque ele pode pegar uma promoção de leite, mas ele não consegue levar a caixa toda, ele consegue levar uma caixinha, no máximo duas. Então não dá para carregar tudo. Então tem coisas, né, que a gente tem que pensar, né? E aí, nesse caso, explorando a questão dos idosos que moram sozinhos, e vão além, né, da simples aplicação de um questionário. E nesse momento, por exemplo, eu estava querendo saber quais eram os desafios de morar sozinho para quem é idoso. Então, nesse momento, cabia um quali, né? Então, eu acho que é isso, Adriane. Assim, acho que é utilizar, né, o método que cabe àquela situação. E não cometer o erro também, né, de tentar encaixar a situação no método, né? Que é Sim. outra coisa bastante perigosa. Né? Eu queria compartilhar assim, minha grata surpresa, né? Quando nós criamos o mestrado e elaboramos essa grade curricular, a gente pensou, né, métodos quant e quali, e não, que são obrigatórios, são optatórias, na verdade, digamos assim, né? O aluno ele Uhum. é obrigado a escolher uma delas, né? Uma delas é obrigatória e a outra ele pode fazer, né, como em forma de optativa. Né? E para nossa surpresa, eles têm feito as duas, não é, Miriam? E tem É. entendido que as duas deveriam ser obrigatórias. Né? Essa foi uma Uhum. grata surpresa, né? Assim, o quanto Uhum. essas disciplinas efetivamente podem contribuir para a prática do profissional. Né? E não É. apenas, né, para pesquisa É. acadêmica, como a gente, né, É. E eu me recordo ouviu. até de uma discussão que a gente teve uma vez, né, Adriane? Assim, nossa, a gente está com muita coisa metodológica, né? Nossa, será que. Não, Isso, mas assim, tem que ter, né? Assim, eu acho tem que que ter. talvez é isso que o aluno está buscando ali agora, né? Assim, talvez outras coisas ele encontre, né, diferente, de uma forma diferente lá fora. Então, para quem trabalha com as questões metodológicas, né, igual eu trabalho, também trabalha, né, assim, também está com disciplinas metodológicas também, para a gente, assim, é uma grata surpresa, mas
E que bom que isso está acontecendo. Sim, Né? sim. É muito bom para a gente também. Mirela, se a gente dar continuidade aqui ao nosso roteiro, deixa eu responder as perguntas, né? Nós duas vamos responder, né? As perguntas aqui Vamos lá. de alguns participantes, né? Querendo saber se vai ter disciplina isolada, né? Agora, nesse segundo semestre letivo, né? Porque a gente tem que lembrar, né? Que o primeiro semestre letivo ele foi interrompido, ele foi retomado agora em julho, na pós-graduação em julho, na graduação em Uhum. agosto, né? Na UFMG. Então, o segundo semestre letivo de 2020 começa em novembro, né? Isso, dia 30 de novembro a gente começa. Eu tô com tudo quentinho, porque eu tô na graduação também, né? Exatamente. Então, dia 30 de novembro começa o 2022, né, o segundo semestre de 2020, e ele se encerra no dia 31 de março. Então, sim, nós teremos disciplinas da mesma forma, né? Então, para quem tiver vontade, né, de fazer a disciplina isolada, é uma oportunidade, né, de fazer, né, para conhecer o mestrado. Em geral, a gente está liberando uma disciplina, né, por candidato, porque a gente está tendo uma demanda grande, né, Adriane, de alunos querendo, né, se interessando pelo mestrado, tentando conhecer um pouquinho. A gente ainda não fechou quais serão essas disciplinas optativas, né? E para quem é aluno da UFMG já tem a possibilidade de fazer como eletiva, né? Assim, que é uma outra denominação, né? Então, tanto para aluno da graduação ou algum curso de especialização, ou mesmo mestrado, doutorado, há uma possibilidade de fazer como disciplina eletiva. Mas sim, nós teremos, né, essa oferta de disciplinas isoladas, e isso tudo é divulgado, né, assim, no site da escola, né? Então, a UFMG tem um calendário que para quem não tenha, é importante acompanhar, né? Assim, que logo já deve liberar, né? A época de inscrição para a disciplina isolada, né? Então a gente tem O calendário já foi publicado, né? Teve saiu hoje uma nova versão retificadora, né? Então, acompanhe, né, na página da UFMG e da Escola de Enfermagem da UFMG, né? E vocês podem ter acesso, então, ao calendário, né? Então, fiquem atentos, porque em outubro, né, certamente, o mapa de ofertas, né, vai ser divulgado, tá? Para que vocês possam fazer a matrícula aí no mês de novembro. A matrícula isolada é feita num dia só, então vocês têm que ficar bem atentos, tá? E como estamos, né, no modo remoto, tá? Nenhuma atividade presencial, então essa matrícula também será feita, né, online. Uhum. Tá? Então, as Assim como as regrinhas, disciplinas, né, Adriane? assim como as disciplinas, é importante, né, Mirella, Uhum. falar a respeito Porque a gente está disso. fazendo, né, assim, para quem não conhece tantos termos, né, a gente chama aulas síncronas e assíncronas, né, aulas, vamos dizer assim, ao vivo, né, falando de uma forma mais Online. simples, né, então a gente está tendo essas aulas online, ao vivo, né, e mesmo à distância, né, cada um na sua casa, mas a gente conseguiu, né, retomar as atividades agora em julho, com as disciplinas do mestrado também. Né? Então, o mestrado continua funcionando, né? Mesmo que de uma forma remota. Não é ensino EAD, ensino à distância, é ensino É, remoto emergencial. Né? emergencial. Enquanto perdurar, né, essa necessidade de isolamento social em função da pandemia. O site da Escola de Enfermagem é www.enf, que é a abreviatura, né, de enfermagem, é enf.ufmg.br. E eles estão perguntando também sobre o edital de seleção, né, para o ingresso em 2021. Você pode adiantar alguma coisa? Uhum. Pois a gente já vinha estudando isso há mais tempo, né? Essa mudança da entrada dos alunos para agosto, né? Então, a ideia é que a gente, né, não só por causa da pandemia, mas acho que é uma oportunidade até para a gente fazer esse teste, né? Isso foi uma decisão colegiada e uma decisão de grupo mesmo, né? E a gente colocou a entrada no meio do ano.
Então, a gente fez a opção por transferir essa entrada para o meio do ano. Então, agora, né, no final do ano, né, que tradicionalmente a gente teria, né, a seleção dos alunos para a entrada em março, a gente não vai ter essa entrada, né, essa seleção agora. A seleção vai ser só né, no primeiro semestre, né, do ano que vem, de 2021. A gente ainda não tem o calendário exato, com as datas e tudo, mas também, né, da mesma forma, as informações ficam no site da escola e, né, é uma seleção para entrada em agosto, né? Então, primeiro, né, tem todas essas questões de datas, né? O edital é publicado, depois, né, o aluno apresenta, né, os papéis, né, as suas intenções e tal, o currículo e tal. E, né, tem o período de análise, né, de tudo, e aí no final, imagino, no final de junho, julho, já, no final de junho, início de junho, já sai o resultado, matrícula e tudo, para esse início em agosto do ano que vem, né? E eu acho que é uma coisa interessante da gente lembrar, Diane, que a gente sempre gosta de fixar para quem não é, né, do mestrado, é que a gente tem a questão do inglês, né? Então, assim, para os candidatos que têm interesse de fazer, já ir fazendo a prova de proficiência, né? Então, já adiantando essas coisas, porque é um dos requisitos para a entrada, né, no processo de seleção do mestrado. Muito bem lembrado, Mirella. Assim que a UFMG publicar o calendário de 2021, né, porque por enquanto nós só temos o de 2020, o edital, então, pode ser, né, elaborado e publicado. Tá? E Mirella lembrou muito bem, né, da importância do exame de proficiência, porque a gente pede esse teste no ato de inscrição. Então, nós temos um órgão da UFMG, que é o SENEX, né, que faz, né, essas provas. Tá? Então, entre no site do SENEX, né, acompanhe o calendário. Tá? E temos também, né, aceitamos certificados de outras escolas de inglês. Né? Isso tudo está no edital do ano passado, então os alunos podem ler, né, o edital do ano passado, identificar quais são os testes de inglês que são aceitos, né, e se preparar, né, já então para esse processo seletivo, né, que vai acontecer no primeiro semestre do próximo ano, né, para o ingresso no segundo semestre. É isso, né, Mirella? Isso. Mirella, eu queria que você, voltando, né, ao nosso roteiro aqui, tem uma questão ainda que eu queria explorar com você, no que se refere às suas pesquisas, dos seus orientandos, né, que é esse aspecto que você chamou a atenção da contribuição para as organizações, da contribuição para a sociedade, para as organizações de saúde, né, o que a gente chama, e a CAPES, né, denomina também do impacto social, né, e eu queria que você explorasse um pouquinho, assim, como é que as instituições, né, de saúde têm recebido, né, porque é uma expectativa nossa quando a gente faz uma pesquisa que esse resultado, né, venha a ser bem recebido e que cause algum impacto, né? Então, como é que você avalia, né, essa relação, né, do pesquisador Eu falo, né, assim, o nosso corpo, né, de professores, todos vieram, né, de um mestrado acadêmico. E agora a gente está no mestrado profissional. Talvez uma das grandes alegrias que a gente tem é ter essa oportunidade de ver a nossa pesquisa chegar a quem precisa, né? Assim, porque muitas vezes a gente fica lá, né, fazendo pesquisa, mas não tem a oportunidade de entregar um produto para essas organizações, né? Assim, como você colocou. Então, assim, tem sido, né, assim, a receptividade tem sido muito boa, assim. Eu acho que quando o aluno sai para fazer o mestrado, eu acho que só é engraçado, né? Assim, acho que já com as primeiras disciplinas ele já brinca comigo, olha, Mirella, já mudei meu olhar, já mudei a forma de pensar, já estou olhando o meu trabalho de uma forma diferente, né? Assim, que a gente trabalha muito essa questão da mudança do olhar, né? Assim, não só enquanto pesquisador, de produtor de dissertação em si, mas uma mudança no olhar, no seu ambiente de trabalho. E a gente tem entregado, né, assim, os alunos, né, todos os alunos do mestrado, todos eles têm a obrigação de entregar pelo menos um produto técnico, né? Então, que seria
alguma entrega para esse serviço em que ele está inserido, né? Então, seja uma oficina, seja um relatório, seja, né, um treinamento de equipe. Então, alguma coisa a gente quer que esse aluno entregue, né? Então, a gente tem essa obrigação de devolutiva, né, para a organização, para o serviço. Atualmente, eu estou com orientandos, né? Assim, eu falei um pouquinho dos trabalhos dos orientandos, né? Das orientandas já defendidas, mas assim, tudo que a gente tenta fazer e tenta costurar agora é pensando nesse produto que a gente vai entregar, né? Então, assim, na dissertação da Nayara, né? Então a gente está querendo ver como que os profissionais de saúde lidam com as questões de violência contra os idosos. Então a gente vai ter informações ali e a nossa ideia não é que essa informação morra, né? Assim, é muito rico o que a gente levanta. Não dá para ficar ali. Então, de alguma forma, essa informação ela tem que chegar para o gestor da UBS, ela tem que chegar, né, para alguma coordenação da PBH. Então, isso não fica só ali, né? Então, a gente tenta explorar de alguma forma todos os resultados que a gente tem ali nas dissertações como produto, né? Então, a partir do momento, né, que eu oriento, por exemplo, um trabalho com a professora Carla Rona, né, de traçar um perfil dos idosos que foram internados, foram atendidos no hospital, né, de referência aqui para politraumatizado. A partir do momento que eu penso em traçar esse perfil não é meu, esse perfil não é para mim, né? Não é para mim, não é para o Cristiano, que é o aluno que está trabalhando com a gente. Esse perfil tem que ir para alguém, ele tem que servir, né? Então, a gente tem essa preocupação muito grande de ter essa devolutiva para a organização. Então, o aluno ele já entra aqui pensando não só na sua dissertação, mas em algo que ele tem que produzir também, né? De informação, né? De algo que faça, né, esse serviço de saúde, essa organização, essa instituição ter, né, alguma diferença. E aí a gente sente a valorização dessas pessoas, né, assim, a valorização desses alunos, a partir do momento que eles entregam, né, o seu produto, né, então a gente sente isso, é muito legal, né, assim, como resultado para a gente. E para quem quer saber, conhecer um pouquinho mais, né, os trabalhos dos nossos alunos e egressos, né, acontece agora em novembro, né, nos dias 16, 17 e 18, né, o nosso primeiro Super bem seminário, lembrado. né, de pós-graduação e o primeiro encontro de egressos, né? Por favor, Mirela, fale um pouquinho, né, sobre o seminário, convide aí, né, os nossos Queria aproveitar a participantes. oportunidade, né, de convidar, né, a gente vai ter esse primeiro encontro aí, né, o encontro de egresso e o nosso primeiro seminário, né, da pós-graduação. A ideia desse seminário parte muito dessa vontade da gente mostrar o que a gente está fazendo, né? Então, assim, mostrar o que foi produzido. Então, para quem tiver, né, a oportunidade, vai ser um seminário totalmente online, né, como a Adriane colocou, nos dias 16 e 17 de novembro agora. Então, assim, vão ser feitas as apresentações, né, de trabalhos dos nossos alunos aqui, né, apresentações de dissertações. A gente também abriu, né, inscrições para o público em geral. A gente, nesse momento, está na avaliação de trabalhos, né, a gente tem uma comissão científica que foi, né, estruturada e desenhada para isso, né, então para garantir também a qualidade dos trabalhos que serão apresentados. E vai ser um prazer recebê-los, né? E as inscrições estão abertas. As inscrições são direto no Simpla, né? Então é muito tranquilo de fazer, né? As inscrições são gratuitas, inclusive. A Carla Então nós Patrícia, esperamos. a Carla Patrícia, que é membro da comissão de comunicação, postou aqui agora, né, o link, né,
do Simpla, né, para as inscrições, né, só para... É isso então, né, mas Mirela, chegamos ao fim, né, infelizmente vamos ter que encerrar, passa rápido, não passa? Aham, passa Passa muito rápido. rápido. A gente estabelece um tempo, aí é 1 hora, a gente, nossa, o que eu vou falar, né, em 1 hora, mas tem muito assunto ainda, e passou, acabou. Então a gente vai ter que encerrar. Agradecemos muito a sua presença, né? Foi muito bom te conhecer um pouco mais, né? Até para quem já te conhece, né? Conhecer um pouco mais da sua história, né? Pessoal, profissional. Eu queria dizer que é um prazer trabalhar com você, uma grande parceira, né? A Carla Runa, nossa professora, e Lívia, né? Também compartilharam esse prazer de trabalhar com você, seus alunos aqui também, Obrigada. né? Alguns mencionando, né, que tem interesse, que vão fazer um mestrado, enfim, esse é o objetivo realmente das nossas lives. E encontramos vocês na próxima, daqui a 15 dias, né? Fazemos as nossas lives de 15 em 15 dias. Enquanto isso, a Comissão de Comunicação mantém aí, né, o nosso Instagram atualizado, né? Com notícias fresquinhas para todos vocês. Então é isso. Obrigada, Adriane. Só tenho a agradecer, né, essa oportunidade de falar um pouquinho com você. Muito obrigada. Obrigada também, obrigada a todos. Uma boa noite, um bom descanso nessa noite fria, gelada, né? Um abraço aí de coração. Né? Tchauzinho. Obrigada, gente. Tchau, um beijo.